Boa noite a todos. Que Deus abençoe cada um de vocês que aqui estão. E nesse momento eu gostaria de convidar a igreja para que a gente se colocasse de joelho para ter um momento com Deus através de uma oração. Grandioso Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, queremos neste momento, Senhor, pedir que o Senhor fale conosco, Senhor, através da mensagem que aqui será pregada. Amém. O Senhor falou com cada um de nós através desse lindo louvor, Senhor. E que possamos a cada dia, Senhor, escutar a Tua voz e permanecermos, Senhor, nos Teus caminhos. Amém. Abençoe cada família aqui representada. Abençoa, Senhor, o nosso pastor. Abençoa nossos irmãos, Senhor, que não puderam estar aqui. Mas que o Senhor continue cuidando de cada um deles. Amém. Seja conosco nessa semana, Senhor, e mais uma vez toma a nossa vida em Tuas mãos. Amém. Tudo isso te pedimos e te agradecemos, no doce nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem se levantar. Salvador, a ti entrego
acima do céu, em todo o universo. Tu és digno por toda a criação. Tu és digno da minha adoração. Tu és digno da minha salvação. Tu és digno da minha gratidão. Digno, digno é o Senhor. Amém. Para preparar nosso espírito para o sermão de agora, vamos cantar com todo entusiasmo o hino de número 402, assentados mesmo. Perto de Jesus, Sempre quero estar. Tudo que é preciso aqui, sempre encontro junto a ti. Quero aqui ficar, nunca me afastar e obrigado abrigar a em ti, ti, Senhor. sinto teu amor por mim. Tu és o meu Deus, quero só a ti. Quero integrar o meu viver, Senhor. Se quero estar bem junto a ti, Jesus. Perto de Jesus, sempre quero estar. Tudo que eu preciso aqui, sempre encontro junto a ti. Quero aqui ficar, nunca me afastar e abrigar em ti, Senhor. Sinto teu amor por mim. Tu és o meu Deus.
Assim como você está, vamos falar com o nosso Deus em oração. Pai de amor, nosso Deus, Criador, Redentor e Mantenedor, louvamos o Teu nome, Senhor, e como cantamos agora, expressamos o nosso desejo, a nossa vontade de estarmos bem perto de Ti, Pai querido. Queremos estar bem junto a Ti, o nosso Deus, e queremos nessa noite, em que aqui viemos na Tua casa para Te adorar, termos aqui um real encontro contigo, Senhor. Fala o nosso coração, perdoa, Pai, os nossos pecados, nos ajude agora a nos concentrarmos inteiramente na Tua palavra, estarmos com o coração e a mente preparados para termos esse encontro especial em nossa vida, Pai. Assim nós Te pedimos que o Senhor conduza os momentos que se seguem. Fala, Senhor, a cada um de nós. Nós oramos agradecidos no nome de Cristo Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Que bom que você está aqui para mais um culto, para mais uma oportunidade de adorarmos aqui em família o nosso bom Deus e termos um momento de estudo da sua palavra. Hoje nós iniciamos uma nova série que vai perdurar aí por 10 domingos, ou seja, são 10 temas que nós vamos trabalhar na temática aí dos encontros com Jesus. Não tenho a mesma habilidade do pastor Gideão, pastor, para usar o PowerPoint, e para tudo, né? Tem que aprender com muita coisa contigo, mas vamos ver se vai dar certo aqui, né? Eu trouxe algumas citações que a gente vai utilizar, não sei se vai ficar visível, aí o pessoal já está ajeitando a iluminação, a gente vai usar um pouquinho aqui para algumas citações que vão nos ajudar no nosso estudo dessa noite. A série, então, ela tem como título Encontros com Jesus, e o primeiro tema, o tema de hoje é: pode vir algo bom de Nazaré? É uma pergunta central aí do encontro que uma pessoa da Bíblia teve com Jesus e é quem nós vamos estudar nessa noite. Eu quero começar aqui com um texto-chave para essa nossa série, que está lá no Evangelho de João, no capítulo 1. Você pode abrir a sua Bíblia já, embora esteja aqui no telão, se você quiser acompanhar também a leitura. Mas nós vamos nos basear neste capítulo hoje, em nosso primeiro estudo da série Encontros com Jesus. E esse primeiro texto, João capítulo 1, versos 10 e 11, na sequência o verso 12 também nós vamos ler, diz assim: o verbo, você sabe quem é o verbo, verso 14 fala, né, do verbo que se fez carne e habitou entre nós, a pessoa de Jesus Cristo. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. E o verso 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao saber, aos que creem no seu nome. Nós estamos aqui, queridos, para termos mais um momento de adoração ao nosso Deus, e eu gosto de pensar nessa expressão de termos um encontro especial com Deus. É verdade que Deus é onipresente, Ele está em todo lugar, e nós podemos e devemos adorar a Deus constantemente ao longo da nossa vida, das nossas ações, seja em casa, seja na escola, seja na faculdade, no trabalho, no lazer, onde estamos, a nossa vida deve honrar a Deus. Mas é fato que quando a gente vem para a igreja, nós, dentre algumas razões, a gente vem aqui para podermos ter um encontro especial com Deus. E Cristo, Ele sempre está pronto para ter um encontro especial conosco. Ao longo das Escrituras Sagradas, nós vemos várias pessoas que tiveram encontros especiais com Jesus, e o meu grande desafio está sendo separar 10 encontros para estudarmos nessa série, porque estudarmos a vida de Jesus, os seus encontros, os diálogos, os milagres de Jesus, os seus ensinamentos, é algo muito precioso, é um grande privilégio que nós temos. E nós vamos, então, estudar 10 encontros ao longo dessa série. Mas a verdade é que a boa notícia é que, por mais que na palavra de Deus a gente possa encontrar encontros extraordinários de Deus, que transformou por completo a vida de pessoas que se encontraram com Ele, a boa notícia é que esse mesmo Deus, esse mesmo Jesus, Ele continua hoje querendo ter um encontro transformador comigo e com você. Amém por isso? Você crê nessa verdade? Cristo se encontra presente aqui entre nós nesta noite. Ele quer ter um encontro especial contigo. Um encontro que pode mudar a sua vida. Um encontro que Ele não deseja que seja apenas hoje, mas que seja hoje
talvez um recomeço, que seja hoje uma confirmação do seu compromisso com Deus, e que este encontro ele se renove a cada dia em sua vida. Mas a verdade é que o fato de nós estarmos aqui na igreja, e que bom que você veio neste domingo para adorar ao Senhor, mas é possível que nem todos nós que estamos aqui nessa noite, ao sairmos daqui, tenhamos tido um encontro real com Deus, um encontro com Jesus. É possível que alguns de nós tenhamos nessa noite um encontro com Ele e outras pessoas não, embora todos estejamos aqui na casa de Deus, para termos um encontro com Ele. E eu trouxe uma citação de um episódio na Bíblia bastante conhecido, ali do batismo de Jesus, e a primeira citação que eu compartilho aqui com vocês, que está lá no livro Desejado de Todas as Nações, e diz assim: muitos dos que se achavam reunidos no Jordão haviam estado presentes quando do batismo de Jesus. O sinal dado, porém, não fora manifesto, senão a poucos dentre eles. Durante os precedentes meses do ministério do Batista, muitos se tinham recusado a atender ao chamado de arrependimento. Haviam assim endurecido o coração. Quando o céu deu testemunho de Jesus, e você se lembra na ocasião do batismo de Jesus, o Espírito Santo em forma corpórea ali de uma pomba, desce sobre ele e vem aquela voz audível do céu: eis o meu filho amado, este é o meu filho amado em quem me comprazo, a voz do Deus Pai. A Trindade participando ali daquele momento do batismo de Jesus, mas diz esse texto que muitos não o perceberam. Os olhos que nunca se haviam volvido com fé para aquele que é invisível, não contemplaram a revelação da glória de Deus. Os ouvidos que tinham lhe escutado a voz, não ouviram as palavras de testemunho. Nem todos que estavam ali presentes, naquele momento tão especial do batismo de Jesus, perceberam algo de extraordinário. Perceberam a revelação do Pai, ouviram a voz do Pai, perceberam ali o Espírito Santo em forma de pomba ali sobre Jesus. E o texto que eu trago, a citação, ela diz que o mesmo se dá agora, frequentemente. A presença de Cristo e dos anjos ministradores se manifesta nas assembleias do povo, nos cultos, na igreja, como aqui estamos fazendo. E, no entanto, muitos há que não sabem. E o texto diz que estes nada percebem de extraordinário. A alguns, porém, é revelada a presença do Salvador. Paz e alegria lhes animam o coração. São confortados, animados e abençoados. O que a gente pode concluir com essa citação introdutória aqui para a nossa série? Que nós vamos estudar a cada domingo um encontro especial que Jesus teve com algum personagem da Bíblia e tirar lições para a nossa vida hoje. Lembrando sempre que Cristo quer ter um encontro conosco. Mas a verdade é que a nossa atitude, ela faz toda a diferença. A forma como você veio hoje para a igreja, a forma como você traz o seu coração, a sua mente disposta a receber a palavra de Deus ou não. Se você veio para ter de fato um encontro com Ele, uma atitude de um verdadeiro adorador, ou se você está mais preocupado com aquilo que vai acontecer amanhã, com os problemas que continuam conosco, mas talvez a sua mente esteja distante enquanto a sua presença está aqui, ou talvez você esteja aqui mais preocupado em olhar aquilo que não está dando certo e criticar: isso aqui está errado, esse PowerPoint aí, pastor não sabe fazer direito e tal, ou outras coisas. E a nossa atitude, ela pode fazer a diferença no que diz respeito a termos ou não um encontro especial com Jesus. E eu espero que você tenha vindo e tenha a decisão de estar de coração, de mente abertos e concentrado para, de fato, ouvir a palavra de Deus falando ao seu coração. Independente do aspecto humano, independente daquilo que é imperfeito, pois tudo que vem de nós, do lado humano, é imperfeito, mas nós vamos estudar a palavra de Deus, e essa é perfeita para a nossa vida. E é por isso que hoje eu convido você a avançarmos no nosso estudo, a começarmos essa série, estudando a respeito do encontro de Jesus com Natanael. Essa história está lá no capítulo 1 de João, então se você ainda não abriu a sua Bíblia, pode abri-la, capítulo 1 de João, dos versos 43 ao verso 51. João capítulo 1, 43 a 51. Nós vamos fazer uma leitura corrida agora deste texto, e depois a gente vai voltar aqui para comentar um pouquinho alguns desses versos no nosso estudo de hoje. João, capítulo 1, a partir do verso 43, nós lemos assim:
No dia imediato resolveu Jesus partir da Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aqui está o nosso relato bíblico no qual nós vamos estudar essa noite. O encontro de Jesus com Natanael. E a primeira pergunta que precisamos fazer então é: quem é Natanael? Quem é essa pessoa? Natanael, ele é, de acordo com o registro que nós temos na Bíblia, o companheiro mais chegado de Filipe, um dos discípulos de Jesus. Mas Natanael também se torna um discípulo de Jesus. Ele é um dos 12 discípulos ou dos 12 apóstolos. Nós encontramos nas listas dos apóstolos em Mateus, em Marcos e Lucas, e também em Atos apontado o nome, ao invés de Natanael, Bartolomeu. Bartolomeu era um nome, assim como Bartimeu, que não era especificamente um nome próprio, por assim dizer. Bartimeu significa o filho de Timeu. O Bartolomeu era o filho de Tolmai. Na verdade, o nome Bartolomeu era um dos nomes pelo qual esse discípulo é conhecido. Nas listas dos apóstolos, nós sempre encontramos ali Bartolomeu e não Natanael. Mas o Evangelho de João, ele fala, na verdade, a respeito desse discípulo, utilizando um outro nome que ele tinha, o nome de Natanael, que significa Deus deu, ou alguns também consideram um presente de Deus, Natanael. Então, Natanael era um dos discípulos de Jesus, conhecido também como Bartolomeu. E qual que é o contexto dessa história aqui? Quando nós olhamos, nós não vamos ler o texto anterior, mas os versos anteriores a esses que nós lemos, se referem à pregação de João Batista. Ele vai mencionar o batismo de Jesus, e enquanto João Batista está pregando ali a respeito do Messias que viria, chega um momento em que Jesus aparece ali diante deles, no meio da multidão. João Batista, ele olha, ele vê Jesus e ele fica ali empolgado com a presença de Jesus, mas num primeiro momento ele aponta dizendo: olha, esse é o Messias, é esse que eu tenho falado para vocês. Mas num primeiro momento Jesus não se revela, ele se mistura ali por entre os discípulos de João Batista, aquele público que o ouvia, e ninguém reconhece Jesus, a não ser o próprio João Batista. Num segundo momento, no dia seguinte, João Batista está pregando novamente, o público está ali ouvindo, os discípulos, os seguidores de João Batista, e aí Jesus vem em direção a ele, e ele então apresenta: olha, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E nesse momento acontece algo interessante, porque as pessoas começam a olhar então e se deparam com Jesus, e aí eu trouxe mais algumas citações a respeito desse momento. Quando as pessoas olham para Jesus, no momento em que João Batista anuncia ali e apresenta: olha, esse é o Messias, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A citação que eu trago lá também do mesmo livro, a maioria das citações é do livro Desejado de Todas as Nações, e diz o seguinte: as pessoas começam a olhar e se perguntar: é esse o Cristo? Com respeito e curiosidade olhou o povo, aquele de quem se acabava de declarar ser o Filho de Deus. Não havia em seu trajar coisa alguma que indicasse posição. Era na aparência um personagem simples, vestido como eles, nos humildes trajes dos pobres. Era um como os demais ali, como aquela multidão que ouvia. Não tinha nada de diferente nele. O Messias, o Rei de Israel, eles estavam esperando alguém diferente, mas quando olham, era um como eles. A citação continua dizendo que havia entre a multidão alguns que, por ocasião do batismo de Jesus, tinham visto a glória divina e ouvido a voz de Deus, mas desde então mudara grandemente a aparência do Salvador, e em seu batismo tinham-lhe visto semblante transfigurado à luz do céu, mas agora eles olham para Jesus e veem ali uma figura
de um homem pálido, esgotado, emagrecido, e ninguém o reconhecera, senão o profeta João. E aí fica ali a pergunta, né? É esse o Cristo? Mas ao mesmo tempo, ao olhar mais diretamente para ele, o povo começa a perceber ali na sua fisionomia, uma fisionomia em que se uniam a divina compaixão e o poder consciente. Toda a expressão do olhar, todo o traço do semblante, assinalava-se pela humildade e exprimia indizível amor. Parecia circundado de uma atmosfera espiritual. Bom, a gente poderia falar muito a respeito das expectativas do povo para com a vinda do Messias, de que tipo de Messias eles estavam esperando, mas isso fica para um outro sermão. O nosso foco hoje é Natanael. Qual será que foi a reação de Natanael ao olhar ali para Jesus, quando João Batista aponta, esse é o Cordeiro de Deus, esse é o Messias prometido? O mesmo livro Desejado de Todas as Nações diz que ao olhar Natanael para Jesus, ele ficou decepcionado. Assim como grande parte do povo olha e diz, é esse daí, ele não tem cara de Messias, ele não tem cara de rei de Israel. É esse que veio para libertar o nosso povo da opressão romana? Natanael olha para Jesus e fica decepcionado. E muitas vezes em nossa vida, nós temos as nossas expectativas frustradas. Eu não sei se você já teve, mas provavelmente sim, em algum momento, as suas expectativas frustradas por alguma situação com Deus. Talvez um pedido de oração que você fez e suplicou a Deus, e esse pedido não foi atendido da forma como você gostaria. Talvez uma tempestade repentina que surgiu em sua vida, e você ali ficou também decepcionado com Deus, você esperava que Deus intervisse ali de maneira poderosa para resolver aquela situação, e acabou acontecendo outra coisa que você não esperava, e você teve as suas expectativas frustradas. Uma bênção tão esperada que não chegou, uma ordenança bíblica que não faz sentido para você. Às vezes, nós temos as nossas expectativas frustradas, e a verdade é que nós somos muito bons em idealizarmos o Jesus ideal que nós esperamos. O Jesus que queremos ter como mestre e Senhor da nossa vida. Um Jesus talvez personalizado, de acordo com a nossa vontade, de acordo com o nosso ponto de vista, de acordo com as nossas preferências. É esse tipo de Jesus que eu quero ter, um Jesus que se adapte ao meu gosto particular. E é assim, queridos, que a cada dia muitas e novas denominações religiosas são abertas, ensinando coisas que estão de acordo com as suas preferências, pregando um Jesus que está adaptado ou personalizado de acordo com o seu próprio gosto. Essa parte da Bíblia nós aceitamos, essa parte é legal. Já isso daqui, vamos dar uma mexida aqui, vamos dar uma atualizada. E novas denominações têm surgido, adaptando o Jesus de acordo com as suas próprias preferências. Mas eu faço uma pergunta para você nessa noite. Será que alguém aqui hoje está insistindo em tentar adaptar Jesus de acordo com as suas preferências? Alguém que tem teimado em aceitar algumas coisas que a palavra de Deus tem te ensinado e você insiste em querer adaptar de acordo com o seu ponto de vista? A pergunta que eu faço para você nessa noite é, no seu relacionamento com Jesus, quem tem sido realmente o mestre? Você ou o próprio Cristo? Infelizmente, muitas pessoas têm abandonado a igreja e perdido a fé, porque não conseguem aceitar um Jesus que não cumpre as suas expectativas. Um Jesus que esteja sempre pronto para aplaudir as suas escolhas erradas. E assim muitas pessoas têm virado as costas para Deus. Mas embora Natanael tenha ficado decepcionado com Jesus, no primeiro momento que ele olha para Jesus e não era aquilo que ele imaginava, a Bíblia vai nos mostrar que Natanael era um cristão, uma pessoa sincera, que buscava sinceramente encontrar ali a resposta para aquilo que ele tanto estava procurando, mas não somente a sua vontade, aquilo que ele procurava entender das Sagradas Escrituras. E o texto bíblico, ele vai dizer então que Filipe vai chamar Natanael. Nós lemos ali no verso 44 e no verso 45, diz que Filipe, após receber o chamado de Jesus,
ele vai chamar o seu amigo Natanael. O verso 45, eu leio de novo com vocês. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Ou seja, depois que Natanael tinha tido aquele primeiro encontro, podemos dizer assim, com Jesus, na verdade não havia tido um encontro ainda com ele, mas ali na multidão, junto com os discípulos de João Batista, Natanael estava ali e havia visto então de longe Jesus e se decepcionado. Natanael, ele se retira para um lugar isolado. Ele vai para um bosque sossegado a fim de meditar nas palavras de João, a digerir, a tentar refletir naquilo tudo, a entender aquela situação das expectativas frustradas e a orar a Deus e estudar as Escrituras Sagradas. E Ellen White confirma que ele estava fazendo isso num lugar em que Filipe já havia muitas vezes orado com ele, e Filipe então vai até aquele lugar isolado e o encontra lá, orando a Deus, onde ele está ali clamando ao Senhor, pedindo uma revelação de Deus, dizendo ao Senhor: se este é mesmo o Messias, revele para mim, me ajude a crer, me ajude a entender. E Natanael, ele, embora tivesse se decepcionado no início, ele não desiste da sua fé, ele não desiste de acreditar, mas ele abre o coração a Deus, e na sua luta particular, naquela luta interna, ele pede a Deus uma resposta: Senhor, me revele se este é o Messias. E ele está ali estudando a Bíblia, orando, quando chega então Filipe e diz: olha, achamos o Messias, é ele. É verdade que Natanael já tinha ouvido falar, mas depois Filipe tinha tido um encontro com Jesus, onde Jesus chama Filipe, Filipe começa a seguir a Jesus, e agora ele vai chamar Natanael, e ele espera que Natanael se empolgue com aquela notícia, né? Nós achamos o Messias, e ele diz, na verdade, a palavra que se encontra aqui no verso 45 é: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas. E essa primeira parte aqui da fala de Filipe nos demonstra algo interessante. A atitude de Natanael em relação às Escrituras Sagradas. A forma como Filipe se refere ao Messias, aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas, indicava que Natanael era um conhecedor das profecias bíblicas, das Escrituras Sagradas. E eu faço uma pergunta hoje para você: como tem sido a sua atitude, ou qual tem sido a sua atitude em relação à palavra de Deus? Eu trouxe aqui mais 2 citações desse tópico. A palavra de Deus, ela tem de ser o nosso alimento espiritual. Assim como o alimento material, a vida física depende da comida, temos de comer por nós mesmos a fim de receber nutrição, assim devemos receber a palavra por nós mesmos. Qual tem sido a sua atitude para com a Bíblia? Será que você é daqueles que tem usado a Bíblia apenas para decorar um móvel bonito na sua casa, deixar a Bíblia aberta lá, num salmo, no seu texto preferido? É bonito, algumas pessoas fazem isso, mas se a Bíblia ficar apenas lá, ela será apenas um objeto decorativo. Se ela não for estudada e os seus ensinos não forem aplicados em sua vida, de nada irá valer. Você pode andar com a Bíblia debaixo do braço para lá e para cá, mas se a sua atitude para com a Bíblia for de um leitor superficial, que apenas tem momentos com a Bíblia, leituras da Bíblia, enquanto estamos aqui no culto, lendo um ou outro verso, porque o tempo não nos permite fazer uma leitura talvez aprofundada, infelizmente isso vai ser insuficiente para te nutrir, porque a Bíblia, o estudo da palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. Assim como o maná caía dia a dia para alimentar o povo, dia a dia, eu e você precisamos ter acesso à palavra de Deus, um compromisso de estudo com a palavra de Deus. E Natanael era um homem que tinha esse compromisso. E talvez alguém possa dizer: mas pastor, eu não sei por onde eu começo a estudar a Bíblia sozinho. Talvez alguém que seja novo na igreja está dizendo: eu não sei se eu faço uma leitura corrida, se eu faço um estudo temático ou não. Eu posso dar uma dica para você? Comece pela lição da escola sabatina. E essa dica, ela vale para todos nós, né? Aqueles que têm anos de igreja, os mais novos. Nós temos um guia que é a lição da escola sabatina, não é, Celina? Que nos ajuda a estudarmos uma porção da Bíblia a cada dia. E este é um alimento que nós precisamos tomar diariamente em nossa vida. Você que ainda
não tem tido a prática, o compromisso de estudar dia a dia a lição da escola sabatina. Faça esse compromisso com Deus nessa noite. Se você sair daqui nessa noite, quem sabe com esse compromisso, eu quero ter o compromisso de dia a dia estudar a lição da escola sabatina, já vai valer muito esse seu encontro com Jesus nessa noite. Mas nós precisamos avançar aqui. O encontro com Natanael, ele passa por uma grande questão de preconceito. Os versos 45 e 46, nós já lemos aqui, mas eu repito, o final do verso 45, na fala de Filipe, quando ele apresenta então o Messias, ele termina dizendo, Jesus, o Nazareno, filho de José. E aí que está o problema, né? Natanael ouve ali Filipe falar, olha, achamos aquele que a gente estava esperando, aquele a quem as Escrituras apontam como Messias, e esse é Jesus, o Nazareno. Ele é o filho do José, lá de Nazaré, o carpinteiro. E aí vem o problema, porque vem a resposta de Natanael, que dá o título para a nossa mensagem de hoje. De Nazaré, pode sair alguma coisa boa? Pode vir algo bom de Nazaré? E esta resposta de Natanael, ela reflete um preconceito que não era exclusivo dele. A verdade é que os galileus, a Galileia, na região norte, lá do território de Israel, tinha uma péssima reputação. E eles recebiam um forte preconceito por aqueles que eram da região do sul da Judéia. Os galileus eram vistos de uma forma extremamente preconceituosa. Eles eram considerados pessoas que tinham um sotaque ruim, zombavam do sotaque dos galileus. Você se lembra de Pedro, um galileu? Na verdade, apenas Judas Iscariotes não era galileu, né, dos discípulos de Jesus. Lembra-se de Pedro lá quando Jesus está sendo crucificado, os momentos finais da vida de Jesus, e alguém fala, não, olha, ele fala como um deles. Eles percebem o sotaque de Pedro, é um galileu. O sotaque deles era motivo de zombaria. Dentre tantas outras coisas, os galileus, aqueles que moravam lá na região do norte, eram considerados, em geral, camponeses de classe baixa, pessoas mais pobres, em geral, do que aqueles do sul. Eram considerados também pobres espiritualmente falando, não no sentido de humildade, mas no sentido de gente que não tinha educação religiosa, religiosos de segunda categoria. E eu poderia falar muito a esse respeito, mas para abreviar aqui, existia um forte preconceito para com os galileus, por parte de todos aqueles que moravam no sul. Só que o que é irônico ou engraçado é que Natanael também era galileu. Ele também recebia esse preconceito, e ele era de uma cidade bem próxima, ali de Nazaré, que era Caná, uma vila ainda menor que Nazaré. E estudos demonstram que a cidade, ou a vila de Nazaré, naquela época, ela provavelmente continha cerca de 300 a 600 habitantes apenas. Não mais do que isso, uma vila pequena, todo mundo conhecia todo mundo. Mas existia ali uma rivalidade, sabe aquela pessoa que sofre bullying ou que é zoada por alguma coisa, que recebe um preconceito? Às vezes ela reage dessa forma, para ela se sentir bem, ela foi pisada por alguém, ela quer pisar no outro, sabe? E alguns repetem a mesma prática, que é o que Natanael, de certa forma, ele faz aqui, ao tratar aquele preconceito. Ele também é galileu, ele recebia preconceito, mas ele trata com ainda mais preconceito aqueles que são de Nazaré. Não, Galileia, tá, já não é bem vista, mas Nazaré, talvez existia uma certa rivalidade ali, como um bairrismo, né, entre Caná e Nazaré. De Nazaré pode vir alguma coisa boa? Não, o Messias esperado vir de Nazaré, isso só pode ser uma brincadeira de mau gosto. Então vem essa pergunta que reflete esse grande preconceito de Natanael. Mas antes de nós avançarmos aqui, o que Filipe responde para ele ali? Vem e vê, é a resposta de Filipe. E nesse relato aqui a gente vê a atitude missionária de Filipe e André. Algo que nos ensina também uma preciosa lição no estudo dessa noite. E essa atitude, ela demonstra o seguinte: João dirigiu 2 dos seus discípulos a Cristo. André e João eram discípulos de João Batista. E quando João aponta, então, olha, esse é o Cordeiro de Deus, eles começam a seguir Jesus. André, logo ali, de imediato, ele vai e chama o seu irmão, Pedro, para também seguir a Jesus. E Filipe vai chamar Natanael. Esses exemplos, eles nos ensinam aí a importância do esforço pessoal, de fazermos apelos diretos a nossos parentes, amigos e vizinhos. Existem pessoas que durante uma existência têm professado estar relacionadas com Cristo e todavia nunca fizeram um esforço pessoal para levar uma alma sequer ao Salvador.
deixam todo o trabalho ao ministro, ao pastor, aos líderes da igreja, ao pessoal que está na frente missionária, mas este pode ser apto para a sua vocação, mas não lhe é possível fazer aquilo que Deus deixou aos membros da igreja. Todos, queridos, todos quantos se consagram a Deus, podem ser portadores de luz. Deus os torna instrumentos seus para comunicar graça a outros, as riquezas da sua graça, para comunicar a outros as riquezas da sua graça. Quantos podem testemunhar a respeito da graça, da verdade? Quantos? Todos. Todos podem levar pessoas a Jesus. Todos podem, devem se envolver no trabalho missionário, e há várias formas de fazermos o trabalho missionário. A gente vê aqui o exemplo de Filipe, ele apenas vai e chama o seu amigo, e o seu amigo, ele dá uma resposta, mas será que isso é possível? De Nazaré? E ao invés de Filipe argumentar, e você pode dizer, pastor, eu não sei dar estudo bíblico, eu não sei isso e aquilo, sabe o que Filipe faz? Amigo, só vem ver. Em outras palavras, olha, vem para a igreja, vamos ouvir a pregação, ou vem para o estudo bíblico, ó, tem uma classe bíblica. Ele só convida. André foi para o seu irmão e fala, achamos o Messias, vem também. Chamar, convidar. Quantas pessoas à sua volta, da sua família, da sua vizinhança, do seu trabalho, amigos seus, estão aí vivendo em diversos preconceitos religiosos, vivendo aí nas trevas espirituais, sem a verdadeira luz. E talvez você está conformado com isso. Eu convidei uma vez, ele não quis vir. Nunca desista. Não pare de fazer o trabalho, porque todos, quantos se consagram a Deus, podem ser portadores de luz. E aqueles que procuram comunicar luz aos outros, serão esses mesmos abençoados. Queridos, é interessante que Natanael, ele não deixa o seu preconceito, as suas dúvidas, impedirem ele de atender o chamado de Filipe. Filipe fala, vem ver. Veja com os próprios olhos, confira por você mesmo. E aqui nós aprendemos também que a fé e o relacionamento não podem ser terceirizados. Se Natanael parasse ali no seu preconceito, nas suas dúvidas, naquilo que ele havia ouvido de outros rabis, ele jamais teria tido um encontro real com Cristo, mas ele vai e vê, ele vai pesquisar por si mesmo, ele vai conferir com os próprios olhos, ele coloca a experiência pessoal para provar realmente se aquilo fazia sentido ou não. Nós não podemos terceirizar a nossa fé. Ninguém pode ter uma experiência com Deus por meio do pastor, por meio de programações da igreja, é uma semana de oração, é uma vigília, são programas que vão fazer diferença na sua vida. É o seu relacionamento com Deus, é a sua experiência pessoal, e assim foi com Natanael. E aí nós avançamos então aqui no verso 47, onde Jesus faz um lindo elogio ali para Natanael, né? Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Em outras palavras, este é um homem sincero. Natanael é uma pessoa sincera, e nós sabemos disso, porque ele estava naquele dilema lá, orando, ele tinha o preconceito, ele tinha suas dúvidas, mas ele quer pagar para ver, ele aceita o desafio, ele vai para tirar a prova, e ele estava orando por isso, ele estava estudando as Escrituras Sagradas, e ele agora vai ter a oportunidade de se encontrar com Jesus. E aí vem o verso 48, que é a chave aqui nesse relato. Perguntou-lhe Natanael, quando Jesus faz aquele elogio para ele, Natanael, ele olha espantado para Jesus, espera aí, você está me elogiando assim, como se me conhecesse há tanto tempo? Aquele belo elogio que ele recebe de Jesus, e ele pergunta, de onde me conheces? E aí vem a resposta de Jesus no verso 48, respondeu-lhe, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Eu te vi quando estavas debaixo da figueira. A Bíblia não dá detalhes aqui. Muitos se perguntam, mas o que ele estava fazendo embaixo da figueira? Com o complemento e a luz que nós temos ali da mensageira do Senhor Ellen White, no Desejado de Todas as Nações, nós temos esse quadro um pouco ampliado. Como já foi mencionado, Natanael, ele havia se retirado para uma figueira, um local isolado, onde ele e Filipe já haviam passado muitos momentos de oração. E lá ele estava estudando as Escrituras Sagradas, as profecias do Antigo Testamento que ele tão bem conhecia, e abrindo o coração a Deus e dizendo, Senhor, me revela, se esse mesmo é o Messias, eu não consigo acreditar, de Nazaré, aquele que não tem porte de Messias. Mas agora vem a resposta, porque quando ele pergunta para Jesus, de onde me conhece, Jesus diz, eu te vi debaixo da figueira.
um local isolado, escondido, e vem a resposta clara para ele. Jesus, ele revela aqui a sua onisciência. Eu estava vendo você. Como? Não tem outra explicação. E aí Natanael, ele crê. O verso seguinte, então, ele faz ali uma linda declaração, né? Verso 49. Mestre, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Natanael imediatamente crê ali, porque ele percebe que Jesus de fato é Deus. Quando ele diz, eu te vi debaixo da figueira, ele percebe que Deus estava ali diante dele, na pessoa de Jesus Cristo. Nós vamos chegando aqui para o final do nosso estudo, da nossa reflexão. E eu quero dizer para você que Caminho a Cristo, página 53, tem uma linda citação. Nenhuma lágrima é derramada sem que Deus saiba. Não há sorriso que Ele não perceba. Natanael estava lá abrindo o coração a Deus, debaixo daquela figueira, num local isolado, em que ninguém talvez pudesse ver. Só Filipe talvez conhecia aquele lugar em que eles estavam acostumados a estudar, a orar juntos. E ele estava ali na sua luta interna, no seu preconceito, abrindo o coração e pedindo uma resposta para Deus. E agora vem o momento daquele encontro com Deus e a resposta chega para ele. Eu tenho certeza que muitos de nós, ou se não todos nós, já tivemos momentos de luta ali com Deus, de questionamentos, de dúvidas, de abrir o nosso coração, de preconceitos talvez, situações que não entendemos. E às vezes parece que a gente ora e Deus não está ouvindo, né? Mas a verdade é que não há nenhuma lágrima que é derramada sem que Deus saiba. Não há nenhum sorriso que Ele não percebe. Uma outra citação do mesmo livro, Caminho a Cristo, diz que nada que diga respeito à nossa paz é pequeno demais para que Ele não note. Não há nenhuma oração sincera que lhe escape dos lábios sem que lhe desperte o imediato interesse. Eu gosto muito dessa citação, até já usei aqui em algum outro sermão. E ali diz que Cristo, Ele desperta o imediato interesse. Quando nós estamos orando, abrindo o coração para com Ele, Ele ouve as nossas orações, sempre ouve. E Ele nos trata de uma forma tão particular, que é como se não houvesse nenhuma outra pessoa por quem Ele tivesse dado o seu Filho amado. Ele tem o universo inteiro para governar, mas Ele é Deus, Ele tem poder para isso. E ao mesmo tempo que Ele é todo poderoso, Ele é o Deus de amor. Ele nos ama tanto que Ele olha para mim, para você e trata-nos individualmente, como se só existisse a gente. Como se fosse só por você a quem Cristo tivesse vindo morrer na cruz do Calvário. É por isso que Ele conhece o motivo das tuas lágrimas. Ele ouve as suas orações. Ele vê o seu clamor quando você abre o coração e desabafa com Deus. E assim como Ele conhecia a história de Natanael, Ele conhece a sua história. Ele conhece as suas lutas. E assim como Ele se revelou para Natanael e transformou daquele dia em diante a vida de Natanael, Jesus também quer ter um encontro com você. Ele também quer transformar a sua vida, hoje e a cada dia. Jesus ouve as suas orações. Jesus te conhece. E assim como Ele transformou a vida de Natanael, os encontros de Jesus, eles são transformadores. No final desse relato, verso 50, Jesus então responde para ele: porque eu te disse que vi debaixo da figueira, você crê? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou, verso 51, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O que Jesus está dizendo aqui, com essa expressão, Ele remete àquele sonho de Jacó. Lembra-se do sonho? Jacó, quando estava fugindo lá, desesperado, aquela situação toda do engano, do seu irmão, seu pai, a primogenitura, e ele está fugindo, com medo, né, da perseguição de Esaú. E ele tem um sonho, e vê lá uma escada, né, que liga o céu e a terra, anjos subindo e descendo. Jesus, em outras palavras, Ele está dizendo agora que, olha, eu sou a escada, eu sou a ponte, eu sou o mediador entre o céu e a terra, criatura e criador, Deus e os homens. Jesus está dizendo: aquele que se encontra comigo, aquele que tem a minha presença em sua vida, tem o céu aberto e a provisão do céu disponível para você. E essa é a mensagem de Jesus para você hoje. É o encontro que Jesus quer ter contigo nessa noite.
um encontro transformador, porque assim são os encontros de Jesus. E eles mudam completamente a nossa história de vida, porque nós começamos vendo um Natanael decepcionado aqui, com as suas expectativas frustradas. Mas Natanael, ele vai terminar este encontro de uma forma completamente diferente, reconhecendo que ele é o mestre, que ele é o Filho de Deus, ele é o Deus encarnado, e ele é o verdadeiro Rei de Israel. A declaração extraordinária de Natanael. Deus muda a situação dele de expectativas frustradas para as palavras que disse Jesus: coisas maiores ainda do que essas verás. Você está impressionado porque eu disse que te vi debaixo da figueira? Ah, Natanael, espera para você ver os milagres que ele veriam e tantos outros encontros que a gente vai estudar nessa série. E Natanael estava acompanhando Jesus e veria coisas ainda maiores acontecer, porque os encontros com Jesus, eles superam as nossas expectativas. Jesus Cristo quer fazer coisas em sua vida que você é capaz de imaginar, superam as nossas expectativas. Mas para isso, eu e você precisamos abrir o coração, como Natanael, deixar de lado os nossos preconceitos, lutando talvez com dúvidas, com inquietações, mas não deixando que nada nos impeça de irmos até Jesus, de virmos até a igreja e termos um encontro especial com Ele, a cada culto. Vir com o coração aberto, mesmo que você esteja machucado pela vida, mesmo que você esteja passando por situações as quais você não entende, mesmo que as suas expectativas estejam frustradas, ou você esteja até mesmo decepcionado com Jesus, não permita que nada te afaste ou te mantenha longe dele, porque quando a gente vem para se encontrar com Jesus, a despeito de todos os questionamentos, como Natanael, Ele pode transformar a nossa vida, amém? Nós vamos ouvir a última música que será cantada agora. Enquanto você ouve, que você tome a sua decisão de mais uma vez abrir o seu coração para Deus, para ter um encontro verdadeiro e especial com Jesus. Ele quer transformar a tua vida, e Ele pode fazer isso, se você permitir. Quando me chamou, suave ouvi sua voz aclamar: meu filho, onde estás? Quando me chamou, tentei evitar, tentei desviar, mas foi tão forte seu toque secou meu coração sem reação. Eu me rendi ao poder do amor, não resisti, me entreguei nas mãos do Senhor. Quando me chamou, fingi não ouvir, com medo fugi, nem dei ouvidos, mas o seu chamar maior se tornou e me alcançou. Foi tão profundo e logo secou meu coração sem reação. Eu me rendi ao poder do amor, não resisti, nas mãos do Senhor.
Amém. Amém. Vamos ficar em pé. Antes de nós orarmos, Deus ele escolhe e usa os improváveis. Como o título deste sermão, aquela pergunta, pode vir algo bom de Nazaré? E a resposta é sim, porque para Deus não existe a lógica humana, ela é diferente da lógica de Deus. Deus, da pequena e desprezada Nazaré, lá cresceu e viveu o Rei do Universo, o Rei dos Reis. Os discípulos de segunda categoria, galileus, foram homens que, pelo poder de Deus, mudaram este mundo. É por isso que não importa quais sejam as suas limitações, quem sejamos nós, Deus ele pode nos usar. Deus ele escolhe e ele usa também os improváveis. Vamos orar? Pai querido, nosso Deus de amor, obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de estudarmos a Tua Palavra e de podermos ter um encontro real contigo nessa noite, Pai. Senhor, ouvimos a Tua voz falando ao nosso coração, de que não importam quais sejam os nossos preconceitos, as nossas dúvidas, as nossas inquietações, nos ajude para que nada venha impedir ou atrapalhar a nossa decisão de dia a dia buscarmos a Tua presença pelo estudo da Tua Palavra, pela oração, a comunhão contigo diária, para que possamos todos os dias termos um encontro contigo, um encontro transformador. Que independente de quais sejam as nossas limitações, as nossas dificuldades, ainda assim o Senhor pode nos usar de forma poderosa, pois o Senhor já escolheu e usou até mesmo os mais improváveis, Pai. Por isso, Senhor, toma mais uma vez a nossa vida em Tuas mãos e nos use para que sejamos vasos de bênçãos na vida de outras pessoas. Que através do nosso exemplo, da nossa vida, do nosso testemunho pessoal, assim como o André chamou o seu irmão Pedro, assim como Filipe chamou a Natanael, e essas pessoas vieram a ter um encontro transformador contigo, que também possamos convidar pessoas e levarmos pessoas aos Teus pés, para que essas também tenham um encontro de salvação contigo, Pai. Nós nos colocamos em Tuas mãos, continue dirigindo a nossa vida. Nos dê uma excelente semana na Tua companhia. Nós pedimos essas bênçãos, não porque nós merecemos, Pai, mas agradecidos no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos sair louvando a Deus, cantando o hino de número 600. Em paz eu vou.